Olá, sou Bruna Martins, sou psicóloga, especialista em análise do comportamento e pós-graduada em análise do comportamento aplicada e deficiências intelectuais e autismo. Hoje, o nosso principal objetivo é a gente conversar sobre uma estratégia, uma ferramenta que nós podemos utilizar para ensinar aprendizes que têm, né, autismo ou alguma dificuldade que limita uma conversa com os pais, uma conversa com o professor, né, uma tentativa de explicar algo que aconteceu e não consegue. Então, essa ferramenta que se chama Conversas em Série tem esse objetivo: ensinar a criança como conversar. Então, vamos lá. O objetivo, então, desse mini curso é mostrar para você o conceito, mas também a aplicação. Ela é muito conhecida como Comic Strip Conversation, uma ferramenta, então, que vai fazer essa parte de dar um apoio a essa comunicação por base, né, de figurinhas ou de desenhos, para que a pessoa que tem essa dificuldade de conversar consiga compreender como se dá uma conversa, com o início, o meio e fim, e como é que ela pode estar fazendo esses questionamentos e a pessoa que está conduzindo consegue dando esse direcionamento. Essa técnica, ela é muito conhecida como conversas em tiras de quadrinhos, né? Para as pessoas que conhecem, que já consumiram, né, quadrinhos, ela é muito próxima a essa realidade. Ela foi desenvolvida pela Carol Gray e também é uma criadora de outra ferramenta que em breve nós também iremos montar um outro mini curso que se chama Histórias Sociais. E aí, né, a Carol Gray, ela faz então e explica como a gente pode estar aplicando essa estratégia. Então, o que que são então o Comic Strip Conversation? Então, eles são representações visuais, né, de interações sociais que nós estaremos utilizando, né, muitas vezes de desenhos bem simples, que é o que a criança já consegue desenvolver, mas também, né, você pode estar utilizando uma representação visual como, né, palitinhos com emoções, né, com algumas expressões mais básicas, para que a gente consiga ilustrar o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas irão fazer e o que as pessoas pensam sobre uma determinada situação. Os objetivos principais, né, dessa ferramenta, né, ela vai ter alguns passos, que seria uma delas é explorar as emoções. Então, a criança ela até consegue identificar, baseada, né, numa contingência, o que ela está sentindo, ela consegue trazer essa emoção, mas ela não consegue explorar, ela não consegue contar para você o porquê que ela sentiu, né? Como se deu, o que que aconteceu antes, o que que aconteceu depois, o que que ela fez. Então, a gente, pela conversas em série, a gente consegue explorar essas situações que provavelmente pode estar causando algum desconforto, alguma confusão. Então, a gente consegue aprofundar um pouco mais pela conversa em série. Também é possível a gente conseguir com que a criança compreenda o que aconteceu. Então, às vezes, ela sabe tudo, né? Ela sabe as emoções, ela sabe o porquê que aconteceu aquilo, mas ela não entende o porquê que as pessoas reagiram de uma forma que talvez ela não esperava. Então, às vezes, é uma falha de compreensão do que estava acontecendo. E aí, então, é uma estratégia que vai beneficiar a aumentar esse nível de compreensão daquela situação que aconteceu em casa, na escola, né, num outro ambiente. E aí a gente pode também conseguir conversar sobre os pensamentos, sobre os sentimentos, né, dos seus e o que as outras pessoas podem ter sentido também em relação às ações que essa criança apresentou. Ela também é utilizada como soluções para problemas.
Então, um exemplo seria, né, nós precisamos desenvolver resoluções de problemas e a criança, ela acaba tendo uma solução de problemas que não é muito assertiva ou adequada socialmente. Então, a gente pode se basear nessa estratégia, nessa solução que a criança apresentou, mas também indicar outras estratégias, outras soluções de uma forma mais efetiva, né? Conversando, fazendo um paralelo pela conversa em quadrinho. Uma habilidade social também, né, é conversar com o outro, é contar coisas. E aí, muitas vezes, nós pais ficamos angustiados quando vem aquela resposta muito direta, né? Ah, como foi na escola? Foi legal. Mas o que foi legal? E aí não desenvolve dali, né? Fica nesse legal. Então, a gente consegue desenvolver, trazendo, né, de uma forma lúdica, esse passo a passo do que aconteceu e de uma forma visual, a criança consegue lembrar desses eventos e já ir desenvolvendo essa habilidade de conversação. Então, a gente também consegue fazer com que promova a empatia pelo outro, né? E também a questão, né, da teoria da mente que está muito relacionada, né? O que eu fiz vai afetar o outro, e aí o que que eu vou fazer em relação a isso, né? Temos um exemplo, então, para deixar mais ou menos, né, elucidado quando a gente comenta ali sobre essa parte, que seria um exemplo de bonequinhos. Então, nesse caso, né, dessa criança que fez essa conversa série, esse é um caso real. Na época, essa criança ela não gostava muito de desenhar, então eu já trazia as representações gráficas, né, dos bonequinhos com as suas expressões, tudo já cortadinho dentro de uma caixinha. Trazia a tabela, né, de fazer as conversas e a partir dali nós iríamos, né, iniciava um tema de conversação e eu ia guiando nesse processo ali de coletar essas informações para depois, né, a gente conseguir desenvolver o objetivo, né? Se é a habilidade mesmo de conversação, ou se era compreensão, ou explorar as emoções baseadas, né, na situação. Então, a gente geralmente coloca, né, se observar ali, vai estar lá, né, tema emprestar. Então, era entender o processo de emprestar coisas. Se era uma criança que ela sofria pelo fato de esquecer coisas em casa. Então, acabava se desorganizando, desregulando emocionalmente pelo fato de ter esquecido um item do material acadêmico. E aí eu estava explorando o que que ela pensava sobre emprestar coisas. E ela não via problemas, né? Então eu descobri que ela não via problemas em emprestar. Ela gostava de emprestar, ela gostava de ajudar, mas para ela era desconfortável ela ter realmente esquecido. Esquecer era o problema, não o emprestar. E aí você vai, né, se apropriando com muita clareza a linha de pensamento e de compreensão, né, do seu aprendiz. Os elementos, então, nós vamos precisar de elementos básicos para a gente estar desenvolvendo as conversas em série. Então, como a gente viu ali no exemplo, né, nós vamos utilizar dos emojis, que seriam representações bem simples, né? Essa criança, ela iniciou colando apenas e escrevendo respostas bem básicas, e depois a gente conseguiu chegar num desenvolvimento de produção textual, onde ela fazia realmente, né, as suas histórias sociais, ela mesmo desenvolvia os seus desenhos, fazendo as suas representações, né, e adorou todo esse processo, e hoje já é uma adolescente que consegue ter uma conversa fluida, mas partiu desse princípio de entender como se dava, né, uma conversa. Então, os emojis, eles vão ser representações, né, comuns, que me representarão como pessoa que está conversando e representará
né, o seu aprendiz. Nós teremos alguns elementos textuais, né? Então, representação de falas e de pensamentos. Então, a gente consegue colocar, né, com os balões, com a nuvenzinha, quando está pensando o nosso personagem ali da história em quadrinhos. Também teremos cores para representar as emoções, então isso você pode, né, ir trabalhando com o seu aprendiz o que cada cor representa para ir trabalhando e deixando, né, claro visualmente a emoção que estava sentindo. E nós teremos ali a tabela, como é possível observar, que seriam dos quadrinhos, para fazer esse esquema de sequência, né? Sequência do contexto que a gente vai conversar, que a gente vai explorar. Os passos para criar uma conversa em série, né? Seria a primeira questão é escolher a situação real. E aí, muitas vezes, os pais, né? Eu sempre peço a parceria dos pais nesse processo para me contar antecipadamente o que aconteceu e qual que é a situação problema na visão e na percepção da família, na visão, na percepção da escola, porque muitas vezes, né, a escola vai compartilhar com a família o que aconteceu. E aí, às vezes, né, a gente não vai conseguir entender, então, a emoção que o nosso aprendiz, né, sentiu, ou não vai conseguir entender porque ele teve uma determinada atitude. Então, a gente tendo um panorama, né, dessas percepções, a gente vai conseguir guiar, principalmente no início, quando o seu aprendiz ou o seu filho não sabe ainda conversar. Então, ele se torna um pouco, né, mais fácil quando você consegue entender brevemente o que aconteceu para conduzir essa conversa. O outro passo seria listar, então, esses personagens envolvidos. Então, se vai ser você, você vai escolher um bonequinho que lhe represente, iniciando a conversa, o diálogo, e você vai conduzir, né, a criança ou adolescente, qual que vai ser o personagem que vai estar representando. Crianças que gostam de desenhar, observe se não vai criar algum pretexto, né, de ficar muito voltado a detalhes, né? Então, quando a criança ela gosta muito de detalhes, nós não podemos perder o objetivo que é. O nosso objetivo é conversar sobre algo, né? Não fazer os desenhos com muita riqueza de detalhes, né? Os personagens eles só vão ser ilustrativos para nos diferenciar. O terceiro tópico seria desenhar então os quadros, né, da situação que você já pode trazer numa folha impressa, uma tabela. E aí tudo vai depender do nível cognitivo, né, da criança, da questão visual também, se ela consegue se guiar com mais digamos, colunas e linhas, ou se ela vai se guiar melhor com menos. Eu geralmente costumo colocar quadradinhos, digamos, maiores para ir mapeando a linha de compreensão desse aprendiz, porque a gente vira a folha, né? E aí vai começar uma nova situação. Então é possível a gente quebrar essa contingência quando ela não consegue nos guiar para algum caminho. E o quarto tópico seria adicionar as falas e adicionar os pensamentos. Então, a gente também no processo vai ensinando o que cada um representa, né? O balão representa ali o diálogo, a conversa, a pergunta. Quando são as nuvenzinhas, né? Refere-se ali ao pensamento. E aí a gente traz, né, de forma verbal, mas também escrita, né, essa parte dessa compreensão das falas e pensamentos. Então, esse seria, né, uma breve discussão do que seria então esse mini curso, que nós estaremos aprofundando um pouquinho mais e mostrando na prática como desempenhar essa conversa com o seu filho ou com o seu aluno ou aprendiz, como você, né, costuma falar.
Mas pela minha experiência em clínica, desde que eu comecei a atender os casos de nível 2 e nível 1 de suporte, nós tivemos resultados extraordinários no processo de conversação. Porque muito se fala, né? Ah, é psicóloga, trabalha com crianças, então é conversa, né? Vocês conversam. Sim, né? Nós temos ali uma uma área, né, de atuação que se chama, que está voltada muito para a aplicação, para estimular o desenvolvimento, e vão ter alguns aprendizes que eles vão se encaminhar para a psicoterapia infantil, onde eles já vão ter a percepção sobre o autismo, sobre as suas dificuldades, sobre os seus potenciais, já começarão a trazer alguns conteúdos de dúvidas, né, alguma questão que surgiu na escola e não conseguiu compreender. E aí é possível, a partir da conversa, e dando esse conhecimento. Casos de nível 1 de suporte geralmente costumam ter um comportamento verbal mais fluente, então consegue conversar sobre as situações. E às vezes a gente vai se deparar que precisa ter, né, algum mapa mental, alguma informação, né, física que consiga visualizar e a partir dali acessar a outros conteúdos. Mas para as conversas em série, o que eu percebi durante esse meu processo, né, de experiência clínica, é que casos de nível 2 eles tendem a se beneficiar muito mais dessa estratégia, porque muitas vezes não tem compreensão de como se dá, né, uma conversa, né, dessa troca, de permanecer no assunto por mais tempo até que aquele assunto feche e abre outro tópico para dar continuidade a essa conversação. E como existe muitos, né, eh, muitas vezes barreiras que vão atrapalhar, como um hiperfoco, uma autoestimulação. Então, a história em quadrinhos, ela vem trazer isso, né? Você concretiza ali numa folha, né, esse processo. E é possível você voltar naquele tópico que você parou, né? E perceber o movimento. Opa, né? Nós estamos desviando do assunto. Vamos lá, vamos retornar. Então, ele é uma ferramenta muito válida e que os autistas, principalmente de nível 2 de suporte, são os casos que mais se beneficiam dessa ferramenta. Então, fique com a gente, porque agora nós vamos para a parte prática do nosso conteúdo aí em questão.